Olá, hoje vou explicar como fiz este fundo e estas medusas do livro Beautiful Planet, da Leila Dully. É a mesma autora daquele livro Floribunda e de Flower Year. Eu não tenho esses livros. No verão, procuro sempre fazer imagens do fundo do mar, acho que é aquilo que mais apetece, porque no inverno não apetece muito. E então eu vou fazer este fundo e as medusas e depois no próximo vídeo irei fazer os restantes corais. Há uns meses eu fiz um tutorial semelhante num livro da Joana Basford e podem ver o vídeo aqui no meu canal. Vou colocar o link aqui em cima. Para este fundo eu vou utilizar os Neocolor 2 da Caran d'Ache. São lápis de cera, tipo lápis de cera, aos quais aplicamos água. Vou também utilizar os lápis da aquarela da Faber-Castell. A utilização aqui destes lápis não correu lá muito bem. Se fosse agora eu não fazia, mas eu depois explico mais à frente o que é que aconteceu e como é que eu tive que corrigir o problema. Vou também utilizar pincéis, vários pincéis. Como o desenho é muito pequeno, os pincéis são pequenos também, da Artisa, e usei vários números, depois eu vou explicando à medida que os for utilizando. Como o próprio desenho tem umas margens, eu resolvi aplicar esta fita de pintor que eu vejo em algumas pessoas utilizarem para fazer as margens também e para proteger a parte de trás da folha, só que, mais uma vez, se fosse hoje não faria, porque no fim, ao retirar, estragou um bocadinho o papel. Eu costumava utilizar post-its e achei que era um desperdício estar a utilizar tantos, mas realmente é a melhor opção, porque depois descola perfeitamente sem estragar o papel, como aconteceu aqui. O objetivo das fitas é proteger as margens, fazer ali uma margem direitinha junto com o resto do desenho e também evitar que a tinta passe para o outro lado. Só que esta tinta, como eu usei muito pouquinha água, a tinta não passou para o lado do papel. Vou começar então pelo fundo e comecei por aplicar o lápis da aquarela nas margens das medusas, ou seja, nas beirinhas, nos detalhes das medusas. Desta forma é mais fácil depois de aplicar os carandaches Neocolor, porque são grossos e são difíceis de aplicar nos detalhes. O problema aqui realmente é muito mais fácil de aplicar com um lápis nas beirinhas dos desenhos, para não estragar o desenho, só que depois, ao aplicar a água, a cor ficou ligeiramente diferente, como vamos ver mais a seguir. Portanto, eu aqui fui aplicando sem grande cuidado, só tinha algum cuidado para não passar por cima do desenho, mas não é preciso grande coisa a nível de mistura de cores, a nível de layers e tudo mais. O objetivo é mesmo só ir aplicando a cor nos pormenores. Agora, ali nos tentáculozinhos da medusa é que eu depois me arrependi de estar ali com tanto cuidado, porque eu acabei por, no final, passar a água por cima sem qualquer cuidado. Os tentáculos são muito fininhos e teria tido muito menos trabalho passar ali o carandache por todo e depois passar a água e acabou. Assim acabei por perder ali um bocado de tempo. Até porque eu depois no final vou pintar os tentáculos, estes mais fininhos, com caneta metálica, caneta de gel. E por isso este passo assim é completamente escusado e uma perda de tempo. E é assim que se aprende, com a experiência, com os erros e com as asneiras. Agora eu vou começar a aplicar os Neocolor 2 da Caran d'Ache. Utilizei a mesma cor que os lápis da aguarela. Aqui, primeiro, é preciso cuidado para não partir o lápis, porque eu já tenho vários partidos que tive que depois colar com fita cola, e eles, enquanto são assim grandinhos, e, portanto, eles estão no tamanho maior quase que há, porque eles são realmente assim coisas pequeninas, e eles têm tendência a quebrar ao meio se a gente não segura com cuidado. Portanto, é preciso algum cuidado ao segurá-los para eles não se partirem a meio. Depois, é ir espalhando a cor, é ir pondo conforme. No sítio onde nós queremos uma cor um pouco mais viva, passamos o lápis mais que uma vez, mas é ir pondo sem ter grandes cuidados. Não é possível fazer a coisa com muito pormenor aqui com estes lápis que são muito grossos, não se vai estar a afiar, eu acho, porque é um desperdício. São coisas caras e não vale a pena estar a afiar e a perder pigmento. Então vai-se colocando conforme eh,
conforme se acha, depois parece uma coisa neste momento muito feia, mas depois aplicando a água fica uma coisa completamente diferente. Aqui já se começa a ver que, apesar do nome da cor dos lápis de aguarela da Faber-Castell e destes carandás ser exatamente o mesmo, os Prussian Blue, o facto é que o carandache acaba por ser muito mais escuro e isso depois, quando eu for aplicar a água, vai-se notar. E então, se eu fosse voltar a fazer isto, eu provavelmente aplicaria apenas o carandache, porque eu queria um fundo escuro, de fundo do mar, azul escuro, e depois com o pincel com cuidado puxava a cor para junto dos desenhos para ficar tudo da mesma cor. Agora, da maneira como eu fiz, aquelas bordinhas ficaram mais claras e depois acaba por não ficar muito bem da maneira como eu queria o desenho. Aqui, mais uma vez, teria sido muito mais fácil naqueles tentáculos pequeninos se eu tivesse passado o lápis da carandache assim à toa e porque eu vou, como eu disse, acabar por passar o pincel por todo sem ter cuidado com os tentáculos para ficar melhor. Aqui já estou a acelerar um bocadinho o vídeo. Algumas pessoas que dizem que os meus vídeos são muito rápidos, que eu ponho normalmente tudo muito rápido. E então eu tentei, ao início da aplicação de cada técnica, utilizar o tempo real, portanto, muito devagar. Só que se eu pusesse todo o vídeo em tempo real, eu tive um dia inteiro para fazer este fundo e estas medusas. Foi literalmente um dia em que eu não saí da frente da secretária. E, portanto, não é impossível fazer um vídeo em tempo real em que explique tudo direitinho. Então, explico o início da técnica e depois toca acelerar para o vídeo não durar 24 horas ou 10 horas, que foi que eu estive a fazer este fundo e as medusas. Aplicando agora a água. Portanto, eu aqui estou novamente em tempo real. A principal regra para isto é aplicar o mínimo de água possível. Ir depois acrescentando conforme necessário, mas tentar ao máximo que se utilize pouca água, porque se utilizarmos pouca água vai acabar por estragar o papel. O papel deste livro é grosso, não é tão grosso como, por exemplo, os livros da Joana Basford, mas não é papel próprio para aguarela e, portanto, é preciso algum cuidado com a utilização da água. Eu utilizei muito pouquinho, não estragou minimamente o papel, mas se eu tivesse utilizado muita água, provavelmente tinha estragado o papel. Outra coisa que eu também utilizo são estes pincéis ditos normais, há aqueles pincéis com depósito, que eu não acho muito prático, porque eu acho que com estes pincéis normais eu tenho mais controle sobre a quantidade de água que utilizo. E como podem ver, eu cada vez que molho o pincel na água, eu passo num guardanapo de papel para tirar um bocadinho de excesso de água que tenha e vou tentando fazer este processo de forma a não ter muita água no pincel. E isto é um trabalho de paciência, é ir juntando a água, passando o pincel, utilizar um pincel mais fininho nos pormenores, um pincel mais grosso nas zonas maiores e ir tentando que a coisa fique mais ou menos uniforme. Claro que isto não fica totalmente uniforme. Eu não sou artista, eu não tenho técnica nenhuma, é pôr para lá conforme calha, mas também ao fundo do mar. O fundo do mar não é como o céu azul, que é completamente uniforme. O fundo do mar é suposto ter ondas e tal. E por isso também não ficando muito uniforme, é assim, faz parte. É o que é o mar, é o fundo do mar. E depois no final eu também vou pôr assim umas coisinhas a fazer de conta que são ondas e carneirinhos, como se diz aqui na minha terra, e depois disfarça assim alguns detalhes que tenha menos bons. Aqui começa-se a notar então que junto aos desenhos o azul está um pouco mais claro do que nos locais onde eu apliquei os carandás, precisamente porque, como eu estava a dizer há bocado, os lápis da Faber-Castell acabam por ter uma cor ligeiramente mais clara, o tipo de material é diferente, portanto a cor fica mais clara, apesar da cor ter o mesmo nome, os da Faber-Castell são mais claros. Se fosse fazer isto novamente, teria feito tudo com os carandás. Aqui já estou a desistir dos tentáculos fininhos. Não vale a pena o trabalho, toca andar, fica melhor estes pormenores assim, muito pequeninos, se passarmos tudo uniformemente por cima.
Como podem ver, o papel está impecável por trás, não sangrou, não passou para o outro lado, não enrugou, está impecável porque eu utilizei pouca água. Agora também tenho estado a explorar outras opções de edição de vídeo. Eu agora já consigo fazer o relato, portanto, eu estou a relatar já depois de ter concluído o trabalho e depois consigo automaticamente acrescentar as legendas e também consigo automaticamente fazer a tradução para inglês. Portanto, o vídeo também está disponível em inglês. Acaba por ser mais fácil para as pessoas assistirem, porque ter só legendas em inglês ou em português, ou há pessoas que não gostam de ler as legendas, preferem ouvir, e assim fica toda a gente contente. Apesar de estarmos a falar do fundo do mar, o fundo não ficou tão uniforme como eu gostaria. Por isso eu vou usar os soft pastels da Faber-Castell, ou seja, vou passar por cima da cor do fundo, vou usar aquele azulinho mais escuro que penso que é na mesma, a mesma referência dos lápis de cor. Vou utilizar o cotonetes para os pormenores e também aqueles discos de algodão de maquilhagem para as zonas maiores. Começo então por colocar o pigmento no algodão, basta só raspar ali um bocadinho e fica logo com muito pigmento. Há pessoas que fazem de outra forma, mas como é uma coisa, um desenho que já tem alguma coisa aplicada, prefiro fazer assim. Portanto, ir com cuidado, sem carregar muito, e ir acrescentando cor aos sítios que eu achei que estavam mais claros, que estavam menos uniformes, para corrigir um bocadinho este fundo e ficar um bocadinho melhor. Para os detalhes, usar então o cotonete, raspar também ali um bocadinho e depois aplicar o pigmento no sítio onde se quer, nos sítios mais pequenininhos. Mesmo assim, com esta aplicação dos soft pastels, o fundo não ficou como eu queria. Depois, mais à frente, eu vou mostrar outra forma que eu utilizei para corrigir, que foi com lápis de cor mesmo, policromos, para corrigir alguns detalhes que também acho que não ficaram muito bem. Quando utilizamos soft pastels, no final temos sempre que utilizar um fixador
Eu coloquei estas folhas, não é que o fixador não vai estragar o papel de minimamente e não vai impedir depois de pintar por cima, mas não faz mal nenhum proteger. Também tenho que proteger à frente, que eu tenho sempre o meu computador à minha frente quando estou a pintar, portanto aí é mesmo preciso proteger. Há quem utilize laca de cabelo, eu já utilizei, acaba por fazer quase o mesmo efeito do spray que eu vou utilizar, que é da Conté à Paris, que é um fixador próprio para soft pastels. Portanto, é mexer, deitar um bocadinho por cima, sem exagerar, não se pode mesmo ensopar o papel e depois, durante alguns minutos, não tocar no papel, não mexer, não fechar o livro, para deixar secar muito bem. Começando agora então com a primeira medusa, eu agora estou a utilizar os lápis da Faber-Castell, os policromos, que são os meus favoritos de longe, e está aqui no ecrã as cores que eu estou a utilizar. Eu começo sempre pela cor mais escura. Na utilização dos Faber-Castell é essencial fazer layers, ou seja, ir pondo camadas finas, mas quando eu sei que quero mesmo uma cor escura e que não vou precisar de misturar com mais cor nenhuma, eu posso carregar no lápis adiante a serviço, porque fica logo muito pigmentado e acabo por poupar um bocado de trabalho. Eu já sei que ali quero é a parte mais escura, a parte das sombras, eu quero que fique mais escuro e, portanto, posso carregar o lápis. Quando depois vou para as cores um pouco mais claras e que eu quero que misturem com as cores a seguir, principalmente quando são cores diferentes, como vamos ver a seguir que eu misturo o azul com o rosa, aí já tenho que ter muito cuidado a fazer layers, camadas muito fininhas, muito levezinhas, para que a cor se misture facilmente. E com estes lápis, tendo esse cuidado, as cores realmente misturam-se com muita facilidade.
segredo para o brilho que a medusa apresenta é ir deixando zonas em branco. Eu depois vou tapar mais à frente estas linhas escuras que se vê do próprio desenho, mas quanto mais partes do desenho claras e brancas tivermos em contraste com a cores escuras, mais brilhante vai parecer, mais iluminado vai parecer. E como viram na imagem logo no início do vídeo, as medusas ficaram muito brilhantes. Não é nenhum truque de fotografia, não é nenhum truque nada de especial, é simplesmente deixar partes do desenho em branco em contraste com as partes mais escuras.
Agora aqui começou a parte mais gira, na minha opinião. Acrescentar a tinta no final, as canetas no final, acho que é a parte mais engraçada porque é quando que fica tudo muito mais vivo. Eu aqui estou a usar as Uniball Signo. Comecei por utilizar cor-de-rosa e depois vou usar roxo, mas depois no final arrependi-me e passei tudo para rosa. E depois utilizei o branco. Os tentáculos, como eu disse, tinha passado depois a tinta toda por cima e agora basta só passar a caneta e eles ficam ali bem visíveis. Dá para ver muito bem. Portanto, utilizei o roxo, mas depois arrependi-me porque acho que fica muito escuro. Fica mais bonito a cor mais clara, o rosa em contraste com o azul escuro por trás. Pacientemente ir cobrindo todas as linhas escuras, quanto mais cobertas estiverem numa cor mais clara, maior vai ser o brilho do desenho, neste caso a medusa. E parece que se vê mesmo ela a ganhar brilho à medida que eu vou passando a caneta. No final passei o lápis de cor branco e também o azul mais clarinho que tinha para dar assim um brilho extra nas margens do desenho. Entretanto, vou parar a gravação e vou pintar a terceira medusa
sem filmar, para ser mais rápido, para não estar com a preocupação da filmagem. Vou pintá-la da mesma forma que pintei esta e depois regresso para pintar a do meio, que é diferente. Entretanto, estive a corrigir o fundo e utilizei o lápis de cor policromos, a mesma cor que tinha utilizado no lápis de aguarela, para reforçar ali algumas zonas que estavam um pouco mais claras do que eu queria. Portanto, eu deixo na mesma as zonas mesmo junto ao desenho mais claras, mas depois o resto eu tentei, de uma forma geral, ir uniformizando o fundo com a cor mais escura. E aqui estou a acrescentar a cor branca novamente, a caneta, porque é a parte mais gira mesmo do desenho, que vai ganhando vida completamente à medida que se vai acrescentando esta cor. Terminando isto, vou pintar a medusa no meio com as mesmas cores, mas vai ser em velocidade acelerada mesmo. Eu filmei em time-lapse para o vídeo não ter muito tempo, senão o vídeo ia ter várias horas e não podia ser.
terminando com os tentáculos extra com a cor azul. No próximo vídeo irei pintar os corais. Espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigada!